Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. No programa de hoje vamos fazer uma longa viagem, pelo menos 12 países, desde a Nigéria à Coreia do Norte, do Brasil ao Vaticano, dos Estados Unidos ao Congo-Brazzaville e do Burkina Faso à Índia. Uma viagem em muitos países, dezenas de protagonistas. Vamos a isto? É bom saber que está aí desse lado. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. O primeiro apontamento de hoje leva-nos até à Nigéria e às Filipinas e pelos piores motivos. Na Nigéria, 2 sacerdotes e mais de uma dezena de fiéis foram assassinados a tiro durante uma celebração eucarística que decorreu no passado dia 24 de abril. Foi na aldeia de Mabline, no estado de Benue. Só que desta vez, Catarina, não foi o grupo terrorista, o Boko Haram, o responsável por este ataque. É verdade, Paulo, de facto, desta vez não foi o Boko Haram que foi o responsável por este ataque. Este grupo terrorista que temos falado aqui tantas vezes no nosso programa e que tem levado a morte e a violência à zona nordeste deste país, da Nigéria. Mas, de facto, desta vez o ataque foi da responsabilidade dos pastores Fulani, que depois de terem assassinado 2 padres e cerca de 15 fiéis que estavam junto com estes 2 sacerdotes, ainda incendiaram algumas casas, alguns campos e também algumas alfaias agrícolas. Se na Nigéria 2 padres e mais de uma dezena de fiéis foram mortos, nas Filipinas ocorreu também o assassinato de um sacerdote no passado domingo, logo depois da celebração da missa. Foi na cidade de Gatarã. É verdade, Paulo, e de facto o padre Mark Anthony Ventura, de 37 anos, estava na igreja quando, de facto, e conjuntamente com os seus paroquianos, quando 2 homens apareceram transportados numa motorizada. Estes 2 homens, portanto, um deles terá disparado e provocou, de facto, a morte quase imediata deste sacerdote. A Conferência Episcopal já condenou este ataque e pediu, inclusive, ao Governo para tomar posição e para tomar alguma medida para que os autores deste crime sejam levados à justiça. Boko Haram e pastores Fulani estão no centro da violência contra a comunidade cristã na Nigéria. Nigéria, que é um dos países visados no mais recente relatório da Comissão para a Liberdade Religiosa Internacional e que é produzido anualmente nos Estados Unidos da América e que acaba de ser publicado. Nós já iremos detalhar este documento, mas antes disso temos de dar nota aqui em Igreja no Mundo Magazine da cimeira histórica que juntou na zona desmilitarizada entre os 2 países os líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Foi um encontro surpreendente que poderá significar, Catarina, um primeiro passo para a eventual libertação de cristãos estrangeiros que estão presos pelo regime de Pyongyang. É verdade, Paulo, e se confirmar-se esta notícia, é de facto uma grande notícia, não é? Nós aqui na Fundação AIS estamos sempre a acompanhar com muito entusiasmo estas negociações, estes sinais que estão a ser dados pela diplomacia dos dois países. E seguramente, portanto, na reunião que ocorreu a semana passada entre o líder da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, seguramente este assunto terá sido um dos assuntos que foi falado e poderá, de facto, representar um primeiro passo num desanuviamento da Península Coreana e também poderá afastar este clima de tensão que existe e que tem existido nos últimos tempos entre estes 2 países e no resto do mundo e que esperamos e estamos de facto com muita esperança que seja de facto um desanuviar da tensão que existe na região. De facto, é grande a expectativa que esta cimeira está a gerar e que pode ser traduzida pelas palavras do Papa Francisco, quando afirmou, na véspera precisamente do encontro entre os 2 líderes, que a reunião entre Kim e Moon será uma ocasião propícia para se garantir a paz na Península Coreana e no mundo inteiro. Acompanho com a oração o resultado positivo da cúpula intercoreana da última sexta-feira e o corajoso compromisso assumido pelos líderes das 2 partes para realizar um caminho de diálogo sincero em prol de uma península coreana livre de armas nucleares. Sincero per una penisola coreana libera dalle armi nucleari. Prego il Signore Reza ao Senhor para que as esperanças de um futuro de paz e a mais fraterna amizade não sejam desiludidas
e para que a colaboração possa prosseguir produzindo frutos para o amado povo coreano e para o mundo inteiro. Per l'amato popolo coreano e per il mondo intero. Foi o Papa Francisco a saudar a cimeira histórica entre o líder da Coreia do Norte e o presidente da Coreia do Sul. Esta reunião antecipou também, e por algumas semanas, um outro encontro que está já a ser preparado entre Kim Jong-un e o presidente dos Estados Unidos e que poderá ficar marcado, Catarina, como já aqui avançámos, pela libertação dos cristãos que estão retidos pelo regime da Coreia do Norte. Sim, Paulo, de facto acentuam-se os rumores de que os cristãos estrangeiros que estão detidos na Coreia do Norte poderão ser libertados, como um sinal também de boa vontade, não é? Antes também desse encontro inédito e histórico entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e Donald Trump. Portanto, os primeiros sinais de que alguma coisa poderá estar a ser preparada foi dada por Mike Pompeo, portanto, o diretor da CIA, que entretanto tomou posse como novo secretário de Estado dos Estados Unidos, que se reuniu com o líder norte-coreano no fim de semana da Páscoa. Segundo então informou Pompeo, Kim terá dado garantias da libertação de 3 cidadãos norte-americanos que se encontram, portanto, detidos em campos de trabalho na Coreia do Norte. Esta notícia veio claramente dar esperança, como se calcula, aos familiares destes cidadãos com nacionalidade americana e que estão, portanto, presos por razões diversas na Coreia do Norte. É verdade, Paulo, e de facto, como já dissemos aqui, são pelo menos três missionários que poderão ser libertados. Tony Kim, de 59 anos, Kim Ak-song e ainda Kim Dong-chul, missionário americano, portanto coreano-americano, de 62 anos. Em comum, estes três homens têm o facto de trabalharem na Coreia do Norte em missões humanitárias, em instituições de cariz humanitário. E de facto, pensa-se que pelo menos haverá outros 4 missionários cristãos que estarão também detidos na Coreia do Norte, portanto, cidadãos americanos ou sul-coreanos que estão ali presos, dupla nacionalidade, e que estarão ali presos e que poderão também ser agora libertados como este sinal, este gesto de boa vontade. Continuando focados na Coreia do Norte, vamos agora recordar a visita de uma delegação da Fundação AIS, precisamente à zona desmilitarizada onde agora se realizou a cimeira entre Kim e o presidente Moon. A Fundação AIS esteve lá e fez-se acompanhar então pelo nosso bem conhecido arcebispo de Lahore, do Paquistão, que ainda recentemente esteve aqui em Portugal. Pois bem, Dom Sebastião Shaw, com a simplicidade que o caracteriza, aproveitou o momento e rezou pela paz e pelo fim da ameaça nuclear. Isto foi a 10 de janeiro. Nós estamos em maio e o machado da guerra parece estar definitivamente enterrado. Pai do céu, nós te agradecemos todas as bênçãos que nos concedes, especialmente por esta oportunidade de nos reunirmos nesta fronteira para visitar, encorajar o exército e a administração sul-coreana, todos os soldados e os habitantes desta aldeia. Senhor, nós te pedimos que os abençoes a todos. Senhor, envia os teus anjos para que eles sempre os protejam. Dá-lhes a coragem para que possam continuar o processo de paz e para que, através das nossas orações, um dia a Coreia do Sul e a Coreia do Norte se reconciliem e se sentem a esta mesa para fazer a paz, se sentem a esta mesa para perdoarem mutuamente, se sentem a esta mesa a fim de trabalhar para o progresso dos dois países, se sentem a esta mesa para que as pessoas possam viver em paz e harmonia, para que as pessoas possam sair do medo de estes poderes nucleares não se tornem uma ameaça mútua, mas um elemento que promova a vida. Come on this table to accept one another. Come on this table to forgive one another. Come on this table to work for the progress of these two countries. Come on this table so that people may live in peace and harmony. So that people may come out of the fear, and these nuclear powers may not become threat for one another, but this nuclear power become life-promoting element. Lord bless. Senhor, abençoa-nos também a todos nós, para que juntos possamos continuar a missão de paz que nos deste. Pedimos isto por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe a todos e também a esta terra, por Cristo, nosso Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falámos da Coreia do Norte e da expectativa de mudança para este país que lidera desde há anos a lista negra da Fundação AES no que diz respeito à perseguição aos cristãos no mundo. Lista negra implica, claro, haver uma lista. O relatório da Fundação AES sobre a perseguição aos cristãos e a liberdade religiosa no mundo é dos mais exaustivos que se produzem atualmente, dos mais exaustivos e prestigiados, mas não é o único, como se compreende. Outras instituições, outros organismos públicos ou privados também monitorizam as questões relacionadas com a liberdade religiosa no mundo. E uma delas é a Comissão para a Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos, que acaba de publicar um relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Que conclusões principais se podem tirar deste documento, Catarina? Bom, Paulo, neste relatório, tal como já aconteceu no ano passado, este relatório agora publicado por esta Comissão dos Estados Unidos aponta 10 países como de especial preocupação relativamente a esta questão da liberdade religiosa. E que países são esses? Oh, Paulo, tenho aqui comigo a lista para não me esquecer e não me enganar em nenhum destes países que são mencionados. Portanto, a lista estes 10 países são a Birmânia, a China, Eritreia, Irão, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Sudão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. E este ano, Paulo, esta Comissão decidiu também integrar ainda, acrescentar a esta lista outros 6 países de especial atenção e de preocupação que o governo dos Estados Unidos terá que ter sobre estes países nos próximos tempos. E esses países são a República Centro-Africana, a Nigéria, Paquistão, a Rússia, Síria e Vietnã. O documento identifica, portanto, essa Comissão identifica esses países e propõe alguma coisa em concreto ao governo dos Estados Unidos? Sim, de facto, estes países que são mencionados neste relatório, portanto, e segundo defende esta Comissão, devem ser alvo, pelo menos, de sanções económicas e comerciais por parte do governo de Washington. E há algum caso em concreto que tenha sido referido ao governo dos Estados Unidos? Sim, Paulo, e de facto são vários, mas gostaria aqui, se calhar, de destacar o relatório que monitorizou as questões relativamente à questão da perseguição religiosa contra as minorias, como o caso e eles destacam os casos da limpeza étnica dos muçulmanos Rohingya na Birmânia, portanto, a questão dos budistas tibetanos na China e ainda a campanha genocida que os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico têm levado a cabo contra os cristãos, yazidis e muçulmanos xiitas, nomeadamente na zona do Iraque e da Síria. De relatório para relatório, de comissão para comissão. Falámos do relatório da Comissão para a Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos e vamos agora falar da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República Portuguesa, que recebeu em audiência há algumas semanas uma delegação da Fundação AES, precisamente por causa do relatório sobre a perseguição aos cristãos no mundo. Bacelar de Vasconcelos, que preside esta comissão, concedeu uma entrevista telefónica ao nosso programa, tendo destacado o trabalho exemplar desenvolvido pela Fundação AES. Hoje vamos escutá-lo a comentar precisamente a necessidade de também o Parlamento português se envolver nesta questão da defesa das minorias religiosas e da importância do trabalho desenvolvido pela Fundação AES. Naturalmente, hoje, nenhum país vive isolado no mundo. Mas, se por um lado é evidente que as relações de interdependência são cada vez mais, diria até, constrangedoras, há um outro lado positivo, não é? Que é de promoção dos direitos humanos, de promoção da tolerância e, nesse sentido, a Assembleia da República não pode ignorar as situações que ocorrem, por exemplo, neste momento e noutros contextos, no Médio Oriente, com uma instabilidade endógena que há décadas continua a afligir aqueles povos e com incidências na liberdade religiosa relativamente óbvias. Não pode ignorar o que se passa com os muçulmanos de Mianmar, portanto, da antiga Birmânia. Não pode negar a sua solidariedade a quem precisa dela. E, portanto, nesse sentido, receber, conversar, ouvir, ter em conta as recomendações que a Igreja Sofre nos veio transmitir e que eu tive muito gosto de receber da qualidade de Presidente da primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, é um dever elementar do Parlamento, do Poder Legislativo,
que não se limita a fazer leis, como o termo poderia indicar, mas que na definição das grandes organizações do que é a presença do Estado da República Portuguesa no mundo, tem um papel extremamente importante em todas as matérias que de alguma forma afetam a dignidade humana. E é da dignidade humana, em última análise, que estamos sempre a falar. Foi Bacelar Vasconcelos, o presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, em entrevista telefónica ao nosso programa Igreja no Mundo Magazine. Uma entrevista que, pela sua dimensão, vamos continuar a acompanhar por aqui ao longo das próximas semanas. Agora vamos até a África, vamos ao encontro do padre Gaetano Cabacha, que nos tem feito companhia por aqui ao longo das últimas semanas. Ele conhece como poucos a situação trágica em que se encontra a República Centro-Africana, mergulhada numa violência descontrolada, com origem em grupos rivais, grupos armados muçulmanos, os Seleka e os grupos de autodefesa, os Anti-Balaka. Aliás, nesta semana ocorreu mais um ataque trágico numa igreja, com a morte de um padre e mais de 20 fiéis. A igreja tem procurado ser, apesar de tudo isto, ser mediadora e tem vivido também histórias de enorme coragem. Na semana passada, o padre Gaetano contou-nos a história de uma mulher cristã que arriscou a vida para salvar uma muçulmana. Hoje ele vai falar de um outro herói, o bispo de Bangui. E dizia que há uma anécdota, por exemplo, era o arcebispo de Bangui. O arcebispo de Bangui. Mais tarde foi nomeado cardeal quando Anti-Balaka chegou a Bangui e matava, roubava e prendia a todos. Não permaneceu em silêncio. O arcebispo denunciou todas estas situações e pronunciou-se publicamente sobre o que estava a acontecer, quando prenderam um pastor protestante, que era seu colaborador na mediação para ultrapassar o conflito. Ele próprio também foi preso. Permaneceu à porta da prisão e disse que não ia para casa sem o pastor. O autoproclamado presidente, receoso, decidiu libertar o pastor. Deixaram-no partir com o pastor protestante. O mesmo arcebispo Bangui escondeu o imã de Bangui, o líder muçulmano, quando o Anti-Balaka entrou no bairro muçulmano. Este imã foi muito procurado, mas o arcebispo escondeu-o na sua casa. O responsável muçulmano, quando os Anti-Balaka chegaram ao barrio dos muçulmanos, esse imã estava muito buscado, ele o escondeu em sua casa. O imã viveu meses na casa episcopal. Agora o imã percorre o mundo para dar testemunho de como eles conseguiram criar uma plataforma de paz. Existem muitos casos como este, como quando o bispo Bangassou foi para a mesquita com alguns sacerdotes para fazer descuido humano e impedir que os Anti-Balaka destruíssem a mesquita, que estava ocupada por quase 2.000 pessoas. Este testemunho da Igreja mostra como devemos procurar ajudar até os nossos inimigos. Incluso ao inimigo, há que tender a mão. Estamos a falar na República Centro-Africana e em Bangui, onde estão colocados paraquedistas portugueses ao serviço da ONU, que ainda esta semana tiveram que intervir por causa de um ataque armado contra uma igreja, tema que iremos desenvolver aqui com mais detalhe no nosso próximo programa. Vamos agora ao encontro do padre Guy Charles, pároco de Saint-Michel, em Bangui, e tudo isto que nós temos vindo aqui a falar, desta violência de grupos radicais, o extremismo religioso, a perseguição aos cristãos, tudo isto foi vivido ali na paróquia de Saint-Michel e poucas pessoas podem contar-nos melhor o que aconteceu do que o padre Charles. Je suis l'abbé Guy Charlie Mamoundayen, curé de la paroisse Saint-Michel, prêtre de l'archidiocèse de Bangui, dans la République centrafricaine. C'était une paroisse très vivante, très dynamique. 947 groupes de prière, jardin d'enfants, l'école primaire, le collège. Les musulmans venaient là pour prendre cours. Il n'y avait pas de distinction de religion. Il y avait une certaine harmonie. Un jour, je me suis rendu à la cathédrale pour ma réunion. 30 minutes après, les musulmans commençaient par tuer à côté de la paroisse. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Oh, ils ont tué beaucoup de gens déjà. Le catéchiste et son épouse, avec ses 3 enfants, ils ont été égorgés. C'est des gens qui se connaissaient avant. Ils sont encore revenus.
maintenant pour brûler ces maisons. Incendier l'école qui les a formés, incendier l'église, incendier tout ce qu'il y avait sur la construction de l'église. Nous avions tout perdu, mais nous n'avions pas perdu le Christ. La croix qui était en bois aussi était brûlée, mais le tabernacle n'avait pas été touché par le feu. Le Christ avait été préservé. Et pour moi, c'est le grand miracle qu'il y a eu. C'est le centre de ma vie, c'est le centre de ma foi. C'est notre espérance. Je remercie le Seigneur et je crois qu'un jour viendra où tout sera reconstruit. Vamos continuar focados em África. Vamos agora ao encontro de uma irmã, a Madre Agnès Kiema. Ela está no Burkina Faso, num mosteiro redentorista. Que fazem estas irmãs? Rezam, claro, mas também, como precisam de sobreviver, vão trabalhando. E em que? Na confecção de compotas, de xaropes, de vinho de manga e acolhem pessoas que batem à porta do mosteiro para descansar ou para retiros. Tudo isto acontece, e é preciso sublinhá-lo, graças também à ajuda da Fundação AES, como a irmã Kiana nos vai contar já de seguida. Bom, a compota de manga, o xarope e o vinho fazemos para nós, para a nossa comunidade, mas em especial para a nossa subsistência. Por isso temos uma pequena loja para vendermos estes produtos, no centro do mosteiro. Mas temos sobretudo a sorte de ter o apoio da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que nos permite ter um edifício para essa transformação. Nós agradecemos muito e estamos contentes. Agora vamos até ao Congo-Brazzaville. A história da semana vai levar-nos ao encontro dos pigmeus, talvez os homens mais pequenos do mundo. Mas antes disso vamos dizer, Catarina, que esta região, apesar de escondida na selva, está, digamos, é uma das áreas prioritárias do trabalho da Fundação AES. Precisamente, Paulo, e de facto, neste país, a AES financiou cerca de 250 projetos nos últimos 10 anos, sobretudo para a formação de religiosas e para o apoio à ajuda à sobrevivência de sacerdotes. Ok, obrigado. Vamos então agora à Diocese de Ouesso, no norte do país, onde vivem os pigmeus na floresta equatorial. Os pigmeus são, como eu disse há pouco, talvez os homens mais pequenos do mundo, mas ali, no meio da selva, o que mais tem surpreendido o padre Frank Bango é a forma autêntica como eles, que agora são os seus paroquianos, vivem os valores do Evangelho. E nisso, apesar da enorme pobreza em que todos se encontram, eles são uns verdadeiros gigantes. Esta é a história da semana que a Pilar Rocha nos vai contar já de seguida. No norte do país, a República do Congo, também conhecido como Congo-Brazzaville, no meio da selva, entre aqueles que são considerados como os homens mais pequenos do mundo, existe uma paróquia católica verdadeiramente surpreendente. Quando o padre Frank Bongo foi enviado para lá em 2014, não sabia bem o que iria encontrar, e os primeiros tempos nem foram fáceis. Apresentou-se a todos apenas como um sacerdote que desejava evangelizar. Não estava ali para dar ordens, para dirigir a aldeia ou sequer para prestar serviço humanitário. Estava ali apenas para evangelizar. Não foi fácil. A vida das comunidades locais está ameaçada pela exploração da floresta. Ao todo, não haverá mais de 200 mil pigmeus nesta região, que abarca um vasto território situado entre o Congo-Brazzaville, os Camarões e o Gabão. Para o padre Bongo, a sua paróquia é, porém, uma área muito mais pequena. No entanto, foram precisos cerca de 2 anos para que a relação tensa dos primeiros tempos desaparecesse dos rostos e das conversas. Foram 2 anos em que o padre Bongo se transformou num deles. Era preciso passar por esse teste, quase como se fosse um ritual de iniciação. Era preciso quebrar desconfianças. Durante 2 anos, o padre Bongo foi pescar e caçar com os pigmeus. Viveu como eles e passou a olhar a floresta como eles sempre a viram, descobrindo a natureza como uma pura manifestação de Deus.
Durante esses primeiros 2 anos, os pigmeus também foram descobrindo, aos poucos, que o padre não era uma ameaça, mas que estava ali gratuitamente para os ajudar. Os pigmeus são uma comunidade nómada profundamente ameaçada por uma sociedade que olha de forma predadora para a floresta. Porém, na sua aparente insignificância, têm muito a ensinar a todos nós. Os pigmeus casam-se para a vida, explica o padre Bongo. O conceito de divórcio não existe, tal como não existe a poligamia. Não são nada materialistas, não têm dinheiro para nada. Para eles, os bens residem na família. O que mais tem surpreendido o padre Franco Bongo, desde que foi viver para a floresta, é a forma autêntica como os povos nómadas vivem os valores do Evangelho. E nisso, apesar da enorme pobreza material em que se encontram, são um exemplo para o mundo inteiro. Aos poucos, a resistência inicial foi-se diluindo e o padre passou a ser visto quase como um igual entre os pigmeus. Em junho de 2016 celebrei os primeiros 2 casamentos e os respectivos batismos. Um deles, entretanto, é já catequista. Em junho deste ano, 2018, haverá mais casamentos. Parece tão pouco, mas foi uma mudança tremenda. O padre Bongo não sabe ao certo quantas pessoas pertencem à sua paróquia. Na verdade, são todos nómadas. Na paróquia, que foi estabelecida na aldeia de Pequé, não serão mais de 100. Mas valem por muitos. São uma semente improvável de vida cristã no meio da floresta. Os homens mais pequenos do mundo que vivem ali no meio da selva na paróquia de Pequé. São, de facto, uns gigantes na fé. A fé não se mede aos palmos. Da paróquia onde vivem provavelmente os homens mais pequenos do mundo, vamos agora numa viagem de milhares de quilómetros até Minas Gerais, no Brasil, até à Ermida da Padroeira, que em 15 de dezembro do ano passado foi consagrada como a basílica mais pequena do mundo. No último dia 15 de dezembro, a Ermida da Padroeira de Minas Gerais foi consagrada como a menor basílica do mundo. A consagração da ermida e a dedicação do altar foram presididas pelo arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. A singela igreja do século XVIII, a Ermida da Padroeira de Minas Gerais, integra o complexo arquitetônico do Santuário Nossa Senhora da Piedade. As basílicas são igrejas diretamente ligadas à missão do Papa e reconhecidas pelo Vaticano por exercerem significativa influência no território em que estão inseridas. A Ermida da Padroeira de Minas Gerais, além de possuir o título de menor basílica do mundo, é também uma grande pérola da fé cristã católica no estado. Quase que fazendo agora uma viagem que nos leva praticamente até ao ponto de partida deste programa, vamos regressar ao Médio Oriente, vamos até à Síria, vamos para Cara, para o mosteiro de São Tiago Mutilado, onde vive a irmã Miri. Que história nos vai contar hoje esta jovem religiosa portuguesa? Os mais atentos devem recordar uma crónica que ela nos enviou há umas semanas sobre um jovem cristão ali da aldeia de Cara, Samer, o nome dele, que morreu em combate, que morreu ao serviço do país. Uma história que comoveu a aldeia e que ela agora retoma, pois enviou-nos também algumas imagens do funeral de Samer. 2 anos, exatamente 2 anos depois da sua partida, na data, no dia 29 de março, exatamente 2 anos depois que o seu irmão recebe a notícia que tinham encontrado o corpo do seu irmão gêmeo. Então, é claro que isso é um sinal de consolação da parte do Senhor. Ele não disse nada à mãe, à família, e guardou para si, enquanto também estavam a verificar se era mesmo o seu irmão ou não. Então, só disse, depois chamou o mosteiro para o ir ajudar a dizer a notícia à mãe, porque ia ser muito, muito difícil. Na segunda-feira de Páscoa, deu-se a notícia à mãe. Na terça-feira trouxeram o corpo, houve o enterro, a celebração do enterro, e depois houve 2, 3 dias de lamentação em que a família está toda lá, toda a gente para tudo, a família está toda lá, há 2 salões perto da igreja,
um para os homens, outro para as mulheres, em que a vila, as pessoas que os conhecem vão passando, cristãos e muçulmanos, a vir saudar a família, dizer que Deus tenha piedade dele e que vos consola a vossa dor. Nós também fizemos parte desta vez, porque é uma família que devemos muito, e a questão é de quem estamos muito próximos. Desta vez também fizemos parte dessas lamentações e fizemos questão de estar sempre presentes, alguém do mosteiro lá, e podemos assistir a este rito que ainda é guardado aqui pela população do Oriente, que são pessoas muito afáveis umas para as outras, e então um luto é sempre muito difícil. Da Síria, ainda em guerra, vamos agora até ao Iraque, que ainda não está em paz. Vamos ao encontro de 3 jovens, Marcos, Karmer e Anmar. Foram todos expulsos da aldeia onde sempre viveram, a aldeia de Tel Eskuf. Foram expulsos pelos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico, que entretanto também já deixaram a região, depois de deixarem bem vincada nas ruas, nas casas e em todo o lado, as marcas da violência, da destruição, do ódio. Agora estes 3 cristãos regressaram. O trabalho que têm pela frente é imenso. É reconstruir casas, reconstruir a esperança das pessoas, reconstruir a esperança dos cristãos. O meu nome é Marcos, este é o Carmen e este é o Anmar. A nossa aldeia foi destruída pelo Estado Islâmico, eles mataram muitas pessoas aqui. Voltámos depois de 3 anos e queremos trazer nova vida a esta aldeia. Nós temos a mesma idade que os membros do Estado Islâmico. Nós também somos jovens, mas queremos a vida. Eles não querem a vida. Só precisamos do apoio das organizações externas para reconstruir as casas. Tudo o resto podemos fazer sozinhos. Para que as pessoas possam voltar. Depois de algum tempo e trabalho, cerca de 500 famílias voltaram para a aldeia e vivem normalmente. Continuamos a trabalhar para trazer mais famílias para esta aldeia. Esta é uma das casas que acabamos de arranjar. Como podem ver, pintámos toda a casa, estava muito danificada. Consertámos a parte elétrica. Vejam, as janelas estavam partidas e nós já as reparámos. Houve muito trabalho, mas para nós foi fácil, porque somos profissionais e sabemos fazer este tipo de trabalhos. Agora as pessoas sentem um alívio porque recomeçaram uma nova vida. Somos filhos desta aldeia, não vamos abandoná-la. Temos fé em Deus, que nos dá paciência para reconstruir toda a aldeia e poder levar todas as famílias às suas casas. Estes 3 jovens que acabámos de ver arregaçaram as mangas e começaram a reconstruir as casas, a pintar paredes, a consertar janelas e portas. Eles estão ali na aldeia de Tel Eskuf. Pelo Iraque há, Catarina, muitas aldeias, dezenas de aldeias como esta, que precisam agora desta reconstrução também, não é? Sem dúvida, Paulo, há muitas casas, há muitas aldeias que precisam desta ajuda para reconstruir e, de facto, para os cristãos desta zona, isto é essencial, o apoio nesta reconstrução, o regresso às suas casas. E se é essencial para estes cristãos, é evidentemente uma prioridade para a Fundação AIS. E nós estamos a falar, Paulo, de cerca de 95 mil pessoas que foram obrigadas a deixar as suas casas, deixar tudo para
atrás na planície do Nínive, portanto, no verão de 2014, em agosto de 2014, e o apoio que a Fundação AIS tem dado até ao momento já permitiu que cerca de 35% das famílias já pudessem, de facto, regressar às suas casas. Mas há ainda muito para fazer, há muitas casas para reconstruir, há muitas infraestruturas também para reconstruir, as igrejas também necessitam deste apoio. Portanto, calcula-se, Paulo, que nesta zona há cerca de 13 mil casas que ficaram totalmente destruídas e, portanto, o nosso trabalho continua a ser um grande trabalho que temos pela frente e por isso temos de continuar a fazer este trabalho e temos de continuar a pedir ajuda também aos nossos benfeitores e amigos da AIS para conseguirmos levar a bom porto este projeto. Ao longo deste programa já nos deparámos aqui com heróis, com pessoas em lágrimas, já assistimos a um funeral na Síria, já acompanhámos uma irmã que faz compotas e xaropes no Burkina Faso, conhecemos a história de um padre entre os pigmeus, na floresta, no Congo-Brazzaville, e um outro padre que viu a sua paróquia, a sua igreja ser pilhada e ser destruída em Bangui, na República Centro-Africana. Já rezámos na fronteira entre as Coreias e já lamentámos a violência brutal que se tem vindo a abater sobre as comunidades cristãs, na Nigéria, nas Filipinas. Este é um retrato da Igreja que sofre, da Igreja que é perseguida, da Igreja que nos pede ajuda hoje para sobreviver. Chegados aqui, Catarina, eu lanço uma pergunta. A pergunta, no fundo, como é que nós podemos ajudar esta Igreja que precisa tanto de ajuda? Paulo, em todos estes países que teve a referir, de facto, há uma Igreja necessitada, uma Igreja que sofre, uma Igreja perseguida, e, portanto, são pessoas concretas, como o Paulo, como eu, que precisam da nossa ajuda. Portanto, é preciso, de facto, darmos uma resposta concreta a estes problemas concretos destas pessoas, que são muito vastos, como nós já vimos aqui também hoje neste nosso programa. Então vamos dar uma resposta concreta às questões concretas. Como? É verdade, Paulo. E então, o que é que nós temos que fazer? Todos os dias a Fundação distribui estes donativos, estas ajudas que nos chegam, estes gestos de amor, de solidariedade para com estes cristãos perseguidos. E todos os dias a AIS faz chegar esta ajuda ao terreno. E por isso, e esta ajuda materializa-se muitas vezes, como já falámos aqui hoje, da reconstrução das casas, por exemplo, mas há muitas formas que nós temos de ajudar. Também já falámos aqui da ajuda à formação e à sobrevivência de sacerdotes, portanto, há muitas formas de ajudar. E o que é preciso, de facto, é ajudar esta Igreja que vive nestes países onde é perseguida, onde é necessitada, onde é uma Igreja muito pobre, que precisa de ajuda para poder sobreviver. O que nós podemos fazer é estes gestos concretos. Estes gestos concretos, por exemplo, começa a entrar em contacto connosco, pedirmos mais informação sobre estes países, saber como é que pode efetivamente ajudar, que projetos é que temos em curso no país que achar que deve ajudar, mas, de facto, é preciso de fazermos este clique, não é? Despertarmos esta vontade de querer ajudar todos os nossos telespectadores, todos os nossos amigos, os benfeitores, para que possamos juntos, de facto, levar a cabo esta ajuda concreta desta Igreja que sofre. E por isso, convido a todos os que nos estão a ver neste momento lá em casa a ligar-nos, a entrarem em contacto connosco para os nossos telefones, através do nosso site também, onde também diariamente colocamos informação atualizada desta Igreja perseguida, desta Igreja necessitada. Portanto, entrem em contacto connosco e perguntem-nos o que é que podemos fazer hoje em concreto para ajudar esta Igreja perseguida, esta Igreja que sofre. A Catarina acabou de dizer que nestes países onde estivemos hoje a contar histórias, a Nigéria, a Síria, o Iraque, o Burkina Faso, por exemplo, há pessoas que todos os dias lutam pela sua própria sobrevivência e que a Fundação AIS todos os dias ajuda distribuindo alimentos, consolando, secando lágrimas. Vamos agora ao encontro de uma mulher indiana que representa, de alguma forma, esta multidão de pobres, de pessoas perseguidas, de pessoas que passam a vida de mão estendida à procura de pão, de paz, de consolo. Tantas vezes à procura também de amor. Vamos agora ao encontro de Asha. Esta mulher tem 4 filhos, é casada, vive num casebre junto à linha do comboio e tem normalmente apenas 60 cêntimos por dia para sobreviver. Eu repito, 60 cêntimos por dia para sobreviver. My name is Asha. I have 3 daughters and 1 son. I was married at 15 and came to this village with my husband. My life is not easy. I have to struggle a lot. I could not go to school because my family was very poor. My husband does odd jobs like painting and whitewashing.
I work in the fields doing manual farm labor. I earn 50 rupees per day. With that amount, I'm not able to look after all the needs of the house. Should I buy salt and rice for my family? Or should I send my children to school? My house is broken down. I cannot repair it. There is not enough space. When it's raining, I'm not able to cook. The roof is leaking. The children go to bed hungry. I struggle in the fields, and I wish that my children do not have the same life. That after their studies, they become someone great. Sunday, I go to church with my children. At home, I pray to our Mother Mary. I ask Mother Mary to protect my children and spare all of us from evil. Our Lady is my mother, and she shows me the way. We are living in this corner of the world, forgotten by all. There are so many poor people in this place. Please help us. God bless you all. Estamos a chegar ao fim do nosso programa e daqui a pouco vamos fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa para sabermos as novidades deste projeto editorial focado quase exclusivamente no Papa Francisco. Antes disso, num pequeno vídeo, vamos fazer uma homenagem a todas as mães cujo dia se celebra agora neste domingo, dia 6. Depois desta pequena homenagem às nossas mães, vamos ler então as mensagens que o Papa Francisco nos envia quase todos os dias através da internet e que seguramente são tema também de análise na revista O Meu Papa.
Foram os tweets do Papa Francisco o pretexto ideal para fazermos uma ligação até à redação da revista O Meu Papa. Que novidades tem para nós, Clara Raimundo? Olá, chegamos ao mês de Maria, esse mês que é tão especial para o Papa Francisco, e por isso, aqui na redação da revista O Meu Papa, estamos a preparar um dossiê especial dedicado à Mãe de Jesus. Nesse dossiê especial incluiremos, entre outras coisas, um artigo sobre as Nossas Senhoras mais amadas em todo o mundo, entre as quais se inclui a Nossa Senhora de Fátima, é claro. Teremos também um artigo sobre os santos mais marianos ao longo da história e ainda uma seleção das mais belas palavras que o Papa Francisco dedicou a Maria ao longo do seu pontificado. Além disso, nesta edição daremos ainda conta do emocionante encontro entre o Papa Francisco e o pai do pequeno bebê britânico que faleceu, Alfie Evans, e para os mais curiosos relativamente à vida no Vaticano, vamos explicar passo a passo como é que se preparam as audiências semanais com o Santo Padre. Por hoje é tudo. Na próxima semana revelarei então mais pormenores sobre a edição de maio da revista O Meu Papa. Até lá! Obrigado, Clara, e até para a semana. Agora é o tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. Na semana passada tivemos aqui o testemunho de José Brito, que passou o testemunho também a Pedro Vaz, um músico. Vamos agora escutar a sua mensagem. Olá, o meu nome é Pedro Vaz e fui muito bem desafiado pelo José Brito e é com muito gosto que aceitei, foi com muito gosto que aceitei este desafio e a palavra que eu escolhi foi a primeira carta aos Coríntios de São Paulo e que fala assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas, se não tiver amor, nada sou. Ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me aproveita. O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante, nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita nem guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. Eu escolhi esta palavra porque quando se pergunta a uma criança qual é o seu ídolo e o que é que como é que ela quer ser quando for grande, eu, quando for grande, gostava que estas palavras passassem na minha vida à prática e tento isso todos os dias. E este é só um dos pequenos exemplos do que Deus nos mostra e do caminho que podemos e devemos seguir. Depois disto, então, quero desafiar o meu amigo João Só para que continue esta passagem de testemunho e faço votos que vá mais e mais além esta jornada. Um grande abraço. Foi o músico Pedro Vaz e para a semana cá teremos então o cantor João Só. Estamos mesmo no final do nosso programa, mas antes de vermos o Papa Francisco no vídeo do mês, vamos lembrar aos nossos telespectadores, uma vez mais, que todos temos uma maneira muito fácil e gratuita de ajudar esta igreja perseguida no mundo, a igreja que sofre. E está relacionado, Catarina, com a declaração do IRS. Basta fazer uma cruz. É verdade, Paulo. Basta fazer uma cruz na nossa declaração de IRS e automaticamente estaremos a ajudar, de facto, estas comunidades que hoje falámos aqui no nosso programa e outras tantas que temos falado aqui ao longo dos últimos programas. De facto, se quem nos está neste momento a ver e sentir impelido
todo a ajudar esta comunidade que sofre, destes cristãos que sofrem, que são perseguidos, e se ainda não entregou a sua declaração de IRS, já sabe, pode colocar a sua cruz na sua declaração de IRS, esta cruz, e colocar os dados da Fundação AIS, e já sabe, se precisar de ajuda para ter os dados da Fundação AIS, a colocar nesta declaração de IRS, já sabe, pode entrar em contacto para os nossos telefones, ou então através do nosso site, que está a passar em rodapé, e poderão assim saber e colocar, de facto, os dados da Fundação na declaração de IRS. E, Paulo, o que é importante, de facto, é que cada um de nós possa não se esquecer de fazer esta forma tão fácil e tão simples de ajudar estas comunidades perseguidas e ajudar, de facto, com uma simples cruz, ajudar aqueles cristãos que são perseguidos e que diariamente carregam uma cruz muito pesada aos seus ombros. Depois deste alerta da Catarina para fazer uma cruz na sua declaração de IRS em favor da Fundação AIS, que é gratuito, vamos então ver o vídeo do mês do Santo Padre. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. E assim, com este alerta do Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.